Sejam bem-vindos, galera, a mais uma videoaula de anatomia do meu canal do YouTube, Videoaula de Anatomia do professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é a respeito de encefalopatia crônica não progressiva da infância. É um assunto que envolve a parte da neuroanatomia, não só para os cursos da área da saúde, como fisioterapia, medicina, odonto, né, nutrição, mas também para a psicologia, né? Então, nesta videoaula, eu vou passar para vocês o que é, então, o que seria, né, uma encefalopatia crônica não progressiva da infância, quais as suas causas e também quais as suas consequências, tá? Bom, primeiramente nós temos que entender o que é uma encefalopatia crônica não progressiva da infância. Nada mais é do que lesões que ocorrem no sistema nervoso central, que são permanentes e não progressivas, né? Então são lesões que podem ocorrer tanto no período pré-natal, né, intrauterina, quanto pode ocorrer num período perinatal, que é no momento do parto, ou também no pós-natal, né, após o nascimento do bebê. E esses problemas podem acontecer, né, de acordo com alguns fatores que nós vamos ver mais à frente, e vão desencadear problemas cerebrais que não vão desaparecer, né, ou vão diminuir, né, o seu grau, porém ela não é progressiva, ela não vai evoluir, como outros problemas que nós temos a nível de sistema nervoso, como por exemplo o Parkinson, esclerose múltipla e o Alzheimer, que são problemas, né, patologias do sistema nervoso central né, e periférico, que elas são progressivas. Então elas iniciam e vão progredindo até levar o indivíduo ao óbito. Essas lesões elas vão ser permanentes, né? E elas não vão progredir. Então o indivíduo ele vai nascer com aquele problema e aquele problema vai ocasionar, né, uma deficiência, né, no sistema nervoso do indivíduo, e ele vai conviver com isso para o resto da sua vida, tá? As encefalopatias crônicas não progressivas da infância podem ocorrer em uma parte ou uma área cerebral ou em mais partes cerebrais. Tudo isso vai depender da lesão, né? Tanto da lesão quanto também do grau desta lesão que ocorreu no sistema nervoso. E as lesões dependem das regiões. Então, dependendo da região, eu posso ter um comprometimento somente mental, ou posso ter um comprometimento motor, ou sensitivo, ou visual, ou auditivo, ou emocional, ou eu posso ter, né, como já foi citado, uma lesão de várias partes cerebrais, de várias regiões, aonde o indivíduo ele vai apresentar, além, vamos supor, de um comprometimento motor, um comprometimento também mental, né? Então, esses comprometimentos dependem das lesões, né? Na onde ocorreu a lesão e qual o grau dessa lesão, né? Nós vemos aqui também que, por exemplo, nós podemos ter uma encefalopatia crônica no período pré-natal. E no período pré-natal, o que pode ocasionar lesões no sistema nervoso? Rubéola, sífilis, HIV, toxoplasmose, né, são doenças, né, transmissíveis, drogas, né, drogas ilícitas, as drogas lícitas, no caso o tabagismo, o alcoolismo, uma desnutrição materna, né, então às vezes pode ocorrer da mãe não ter uma alimentação adequada, ou sofrer também ali de um processo de anemia, e isso ser transferido para uma má formação do sistema nervoso do bebê. Alterações cardiovasculares maternas, né? Então tudo isso também pode chegar a afetar a formação, né? Não somente uma formação geral do feto, mas também no sistema nervoso central. No perinatal, que é no momento do parto,
pode ocorrer uma hemorragia intracraniana, né, geralmente ali no parto normal, e uma anóxia, né, ou também, né, nós consideramos como uma isquemia, né, cerebral, que é devido a esse momento da saída do crânio, né, no parto normal. E no pós-natal, né, pode ocorrer através de um trauma cerebral, né? Às vezes o bebê cai, bate a cabeça, como os ossos são bem frágeis, né? E o sistema nervoso ainda também não está totalmente formado, pode ocasionar um trauma cerebral, né? Um trauma físico. Pode ocorrer também a meningite, pode ocorrer através de uma desnutrição, né? Da criança, do bebê. Pode ocorrer também uma hidrocefalia e ocasionar lesões cerebrais. Convulsão também pode desencadear uma encefalopatia crônica. Tá? Então é isso que nós vamos começar a analisar agora. Então as causas pré-natais, né? Por exemplo, ali, a rubéola. A rubéola, né, ele é um togavírus, né? Ele é um vírus que ele vai ser transmitido, né, pela via respiratória. Ele vai desencadear uma malformação do embrião, porque ele vai invadir a placenta, então ele pode desencadear aborto, né, um parto prematuro, cataratas, glaucoma, surdez, cardiopatia, né, ou seja, problemas no coração desse feto, microcefalia com retardo mental, né, não chega a ser uma hidrocefalia, né, um grau mais extenso, mas pode ser uma microcefalia e isso já pode desencadear um retardo mental, né, neste bebê que vai nascer. Tá? Então vejam que a rubéola ela é um vírus que pode ocasionar todos esses problemas no feto, né, no bebê. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível. Ela atravessa a placenta e atinge, né, chega até o feto. Pode desencadear hemorragia pulmonar, malformação cerebral e até a morte do feto. Né? Essa malformação cerebral, ela vai ser uma malformação morfológica e, consequentemente, vai desencadear uma malformação funcional, né? Porque se a estrutura não está totalmente formada corretamente, a sua função também não vai ser uma função correta. A toxoplasmose, que é uma doença infecciosa, né? Ela pode ser congênita ou adquirida. Congênita é quando ela passa da mãe para o feto, através da placenta, ou adquirida pela própria criança, né? Pelo próprio bebê. A toxoplasmose ela pode ocasionar o aborto ou a malformação do feto. Ela é transmitida por animais, né, principalmente gatos. Ela atravessa a placenta e chega, né, atinge o feto. E ela pode desencadear uma hidrocefalia, né, nós vamos ver mais à frente o que seria a hidrocefalia. Pode ocasionar a cegueira e uma deficiência neurológica. Tá? Muitos bebês, né, eles podem nascer com a toxoplasmose, eles podem nascer normal, com a visão normal, porém, ao longo da sua vida, eles vão desencadear, eles vão chegar a ter a cegueira, né, problemas visuais. Drogas ilícitas ou drogas lícitas, como o álcool e o tabagismo, vão provocar uma malformação do embrião. E a malformação do embrião pode ser a nível sistêmico geral, sem ser o sistema nervoso central, ou também o sistema nervoso central, além de uma malformação corporal do sistema nervoso central também, ou somente do sistema nervoso central. Então, depende muito de como que essas drogas vão agir na formação do feto. Desnutrição materna, que é quando a mãe ela tem falta de nutrientes para uma formação adequada do feto, né? Podendo desencadear aí também uma anemia. Então, por isso que as mães elas têm que ter um acompanhamento nutricional, né, adequado. Não é comer exageradamente, não é comer por 2, por 3,
mas sim comer de uma maneira correta, né, adquirindo todos os nutrientes, vitaminas, né, necessários aí para toda essa gestação e a formação adequada do feto. E as alterações cardiovasculares da mãe pode desencadear a falta de suprimento sanguíneo para o feto. Falta de suprimento sanguíneo, né, falta de sangue, né, para a placenta e para o feto, e desencadear então aí uma malformação ou até uma lesão, mesmo depois do feto formado, uma lesão intrauterina neste feto. Tá? As causas perinatais, né, então, como nós temos aí a anóxia, né, ou também conhecida como isquemia, é a falta de oxigênio no cérebro, e a falta de oxigênio no cérebro vai lesionar regiões, né, cerebrais, tanto a nível cortical ou subcortical, no ato do nascimento, causando deficiências mentais. E aí nós podemos perceber que esses problemas, essas deficiências cerebrais ocasionadas por essa anóxia, por essa falta de oxigênio, este bebê, este indivíduo, ele vai carregar essas lesões, essas sequelas, né, para o resto da sua vida. Pode acontecer em alguns casos de haver uma regeneração, né? Não uma regeneração completa, mas uma regeneração funcional, né, daquela parte que foi lesada. E hemorragias intracranianas, né, que pode ser desde hematomas, né, ou seja, rompimento de vasos sanguíneos, ocasionando o extravasamento desse sangue no intracraniano, né, no sistema nervoso central do bebê, né, e também uma isquemia devido a um trauma do parto, né, no momento em que a cabeça do bebê, né, no parto, tanto no parto normal quanto pode acontecer também no parto cesáreo, né, se ocorrer ali o enrolamento do cordão umbilical no pescoço do feto, né, do bebê, pode ocasionar uma falta de oxigenação, né, uma isquemia cerebral, e afetar aí regiões cerebrais, né, tanto corticais quanto subcorticais. E essas lesões causadas, essas sequelas deixadas, o bebê ele vai ter, né, para o resto da sua vida, né? Porém, não vai progredir. Por isso que nós chamamos de encefalopatias, né? Ou seja, patologias, problemas encefálicos não progressivos, né? Crônicos, né? Porque são problemas graves, não progressivos, né? Então eles não vão progredir. As causas pós-natais, né? Então nós podemos ter aí os traumas cerebrais, tanto físicos quanto psicológicos. Então os físicos são as lesões físicas mesmo, que podem causar hematomas, rompimentos de vasos, lesões de regiões cerebrais. E os traumas psicológicos vão lesar o psicológico, o psíquico no indivíduo, né? Então os traumas, quando nós falamos traumas, não são somente traumas físicos, né? Mas nós temos traumas psicológicos, traumas emocionais, e isso pode desencadear uma lesão funcional, né, de estruturas relacionadas com as emoções do encéfalo desta criança, e essa criança, ela, né, crescer aí com este problema psicológico, né, por toda a sua vida. Nós podemos ter também a meningite, né? A meningite eu já comentei com vocês na aula anterior, que foi sobre fisiopatologia do sistema nervoso central, onde eu falei, além do AVE, né, que é o acidente vascular encefálico, eu falei também da meningite, né? Mas, dando mais uma reforçada, a meningite é uma inflamação das meninges, geralmente por bactérias e vírus, né, que vão acometer uma inflamação das meninges ou do espaço subaracnoide, que é onde existe o líquido cefalorraquidiano, e as manifestações clínicas da meningite são desde dor de cabeça, rigidez do pescoço, vômitos, perca de consciência, fotofobia, que é uma hipersensibilidade à luz, inchaço, né, encefálico, que é o edema encefálico, dificuldade de entrada de sangue
no encéfalo, não só no encéfalo, como também nas meninges, né, que daí nós chamamos de isquemia, hidrocefalia, né, que é um acúmulo de líquidos cefalorraquidiano nas cavidades cerebrais, são chamadas de ventrículos, né, e, consequentemente, morte de neurônios. Convulsões, né, as convulsões nada mais são do que descargas elétricas cerebrais desorganizadas e que vão se propagar para todas as regiões do cérebro, levando a uma alteração de toda a atividade cerebral e, consequentemente, pode, né, levar a lesões celulares, ou seja, lesão dos neurônios e a morte desses neurônios, né? As convulsões são resultantes de neurônios doentes, né? Não somente de neurônios doentes, ou seja, neurônios que apresentam algum problema, mas também através de tumores, né? Pode ser que o indivíduo tenha algum tumor e comece a desencadear as convulsões. Cicatrizes cerebrais deixadas pelas meningites, né, pelas inflamações, encefalites, ou seja, dores, né, excessivas na cabeça, AVE, né, o AVC, né, o famoso derrame cerebral, doenças renais, doenças hepáticas, asfixia cerebral, ou seja, falta de oxigenação no cérebro, e também pode ser decorrente de doenças genéticas, né? Então, as convulsões elas podem ser herdadas aí, né, pela genética, né? Ou seja, congênito, vindos ou do pai ou da mãe, né? Mas a questão da convulsão é que vai haver lesões neurais, né? Lesões das células neurais. A hidrocefalia é um acúmulo do líquido, né, do caso do líquido cefalorraquidiano, dentro de espaços do cérebro que são chamados de ventrículos, né, ou também do próprio espaço subaracnoide. Né? A hidrocefalia, então, ela não é somente o acúmulo desse líquido cefalorraquidiano nos ventrículos, mas também no espaço subaracnoide, quando esse espaço subaracnoide ele não consegue drenar esse líquido cefalorraquidiano para os seios venosos da dura mater, ou também, né, para o sangue aí, venoso, e começa a se acumular ali, começa a pressionar o encéfalo, né, aumentando a pressão intracraniana e ocorrendo então a lesão do tecido nervoso, né? A hidrocefalia ela pode ser, né, pela falta da drenagem, né, desse líquido, né, para absorção na corrente sanguínea. Vai ocorrer um aumento da pressão intracraniana, que vai começar a pressionar, né, principalmente o córtex cerebral, se for no espaço subaracnoide, e se for nos ventrículos, ele vai começar a pressionar as estruturas internas do encéfalo, né, como o centro branco medular, o próprio diencéfalo, né, o tálamo ali, hipotálamo. Se for no quarto ventrículo também, vai começar a pressionar o cerebelo, a ponte, o bulbo, né? Então vai ocorrer pressões ali e lesões dessas células neurais. A meningite ela pode ser adquirida, né, através a hidrocefalia, desculpa, ela pode ser adquirida, né, através da meningite, da toxoplasmose, de um traumatismo craniano, né, ou também congênito, né, em bebês prematuros, onde não ocorreu ali a formação adequada, né, dos canais de comunicação dos ventrículos. Então esse líquido ele se acumula somente em um ventrículo ou mais de um ventrículo, ele não consegue ser escoado para a circulação sanguínea venosa. E também, né, um problema genético, né? Então pode acontecer de isso vir herdado, né? Um problema genético aí, que já ocorre uma má formação desse feto, né, no período intrauterino, e vai desencadear então a hidrocefalia. A hidrocefalia ela vai causar alguns problemas, como problemas de aprendizagem, concentração, raciocínio lógico, memória, né, principalmente da memória de curto prazo,
coordenação motora, né? Organização, localização no tempo e no espaço, ou seja, orientação espacial, motivação, então pode ter problemas de motivação, da atenção, puberdade precoce e também dificuldades visuais, dificuldades auditivas, dificuldades da parte do sistema límbico, né, em desenvolver as emoções, do controle das emoções, no comportamento. Então, depende do grau da hidrocefalia, né, depende das áreas que foram lesadas e somente um exame aprimorado, né, através de uma ressonância magnética, através de exames mais aprimorados, né, de uma tomografia computadorizada, por exemplo, que pode se analisar qual área realmente foi afetada, né, e qual foi a extensão desta lesão no tecido nervoso. Aqui nós podemos observar, né, na imagem esquerda, aqui nós temos um corte transverso, né, do crânio e do encéfalo, mostrando aqui os dois ventrículos laterais, né, que ficam ali na parte do telencéfalo. Então, aqui na imagem esquerda são os ventrículos normais, né, preenchidos, né, em azul aqui, representando o líquido céfalo-raquidiano. E na imagem à direita nós podemos observar um encéfalo hidrocefálico, né, com hidrocefalia. Então nós podemos observar que o tamanho dos ventrículos são maiores, né, devido a um acúmulo excessivo desse líquido, e a gente consegue também observar o que? Essa borda, né, meio avermelhada, meio rosada, demonstrando a lesão do tecido nervoso. Então, como ocorre um aumento do ventrículo, né, devido a essa pressão, esse acúmulo desse líquido aqui nos ventrículos, eles começam a pressionar, né, o tecido nervoso à sua volta, né, e isso vai ocasionar lesão tecidual, né, lesão de neurônios, não só de neurônios, como células gliais, né, e, consequentemente, uma deficiência funcional. Se ocorre uma lesão anatômica, ocorre também uma disfunção funcional neural desse sistema nervoso. E aqui, né, duas imagens representando a meningite, como também já estão presentes naquela videoaula que também está no meu canal do YouTube, né, dos vídeos de anatomia, aqui representando a meningite. Então aqui nós temos uma meningite, né, que está demonstrando então aqui uma inflamação, né, bem grande aqui no espaço subaracnoide, tá? Espaço subaracnoide, e aqui nós podemos observar também, né, o encéfalo que foi acometido pela meningite. Vejam que a coloração dele não está normal, né, que ocorreu aqui, né, a lesão de vasos sanguíneos, né, do tecido neural. Então aqui nós podemos observar o que a meningite ela pode ocasionar. E consequentemente essa parte, né, posterior aqui mais escura, ocorreu lesão de córtex cerebral, né? Ocorreu. É preciso analisar, né, claro, qual foi a extensão dessa lesão, qual foi as deficiências funcionais, né, as deficiências neurais que pode ter ocorrido aqui, mas aqui então representando então a meningite. Então vejam, pessoal, que essa videoaula sobre o assunto de encefalopatia crônica não progressiva da infância foi demonstrado então problemas, né, que podem ser ocasionados tanto na vida intrauterina do feto, quanto no momento do parto, que é o perinatal, quanto também após o parto, né? E que esses problemas ocasionados aí, essas lesões deixadas no sistema nervoso, elas vão ser crônicas porque são lesões graves, né? Porém não permanentes, elas não vão não progressivas, desculpa, porque elas não vão evoluir, né? Então ela
Teve a lesão, teve a lesão. Ela vai ser permanente, mas ela não vai evoluir. Né? Então, as lesões, as sequelas deixadas, o indivíduo vai ter que conviver com elas, né, por toda a sua vida. E é como eu falei no começo da videoaula, essas lesões, ou seja, essas sequelas deixadas no indivíduo, elas podem diminuir, né, bastante, né, ao longo da sua vida, porém ela nunca vai deixar de existir, né? Ela nunca vai deixar de existir, porque uma vez o sistema nervoso lesado, uma vez e permanentemente e para sempre ele vai ser lesado. O que pode ocorrer quanto mais cedo ocorrer a lesão, né? Ou seja, na idade, né, na infância, né, na criança. E menor for a extensão, a gravidade da lesão, mais chances tem desse indivíduo de melhorar aquela função que teoricamente foi perdida. Né? Então ele pode melhorar. Não que vai voltar a 100%, mas ele pode melhorar drasticamente, né? Numa escala aí, numa escala boa. Tá ok? Então, pessoal, essa é a aula sobre encefalopatias crônicas não progressivas da infância. Né? Eu não trabalhei, não me aprofundei muito, né, na parte da fisiologia em si, e é como também já foi demonstrado nesse vídeo. As lesões, né, as sequelas, depende de qual área, de qual parte cerebral que foi lesado e da extensão da lesão. Né? Então, a única maneira para se descobrir qual foi a área lesada e qual foi a extensão da lesão é através de exames clínicos, né? Exames por imagem, para que possa ser analisado aí como que foi essa lesão e qual a sequela que o indivíduo vai ter. Ok? Espero que vocês tenham gostado, que este assunto ajude vocês aí, né, no estudo tanto da área da psicologia como na área da saúde clínica, né? Que vocês façam as anotações, estudem, vejam e revejam essas videoaulas e, mais uma vez, né, se inscrevam lá no meu canal, deem um curtir lá no vídeo lá e escrevam seus comentários, né, no vídeo lá, sugestões, reclamações, elogios, dúvidas, questionamentos, perguntas, que eu estarei respondendo a todos aí com muito prazer, ok? Um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Um abraço a todos, fiquem com Deus, valeu!